Tô feliz, hein? Hoje eu tô feliz! Finalmente um episódio decente que trouxe coisas interessantes! E o episódio iniciou exatamente onde eu imaginei que iria dar a história da Fátima. Com o bode sabendo o que aconteceu e escondendo ela. Gente, era óbvio que o bode ia querer esconder a Fátima, era muito óbvio, porque ele sabe que a galera da cidade vai cair matando em cima dela, principalmente pelo motivo pelo qual ela matou a Tilly, né? De ter alguma coisa ali dentro dela que eles não sabem o que é e que é uma possível ameaça para todo mundo. Então o bode sabe que se as pessoas souberem que foi a Fátima, ela tá muito ferrada. E ela é a esposa do filho dele, então óbvio que ele ia esconder. O Ellis, ao contrário do bode, acha que eles têm que contar pra todo mundo, sim. E se você me perguntar, eu também acho. Eu acho que as pessoas precisam saber, primeiro porque eles vivem em uma comunidade. Então, se ficar em aberto quem foi que matou fulano, isso dá margem para alguém inocente ser culpado. O que na verdade já tá acontecendo, né? Todo mundo tem certeza que foi a Sarah por causa do passado dela. E nesse caso ela é inocente, né? Ela pode ter matado o irmão, beleza, mas nesse caso ela é inocente. E o fato deles não contarem que foi a Fátima abre toda essa treta aí, né? De quem é que foi, eles culparem outra pessoa que não foi e talvez eles fazerem alguma coisa contra essa outra pessoa que é inocente na história. E segundo motivo pelo qual eu acho que eles tinham que contar sim, é porque eles têm que dar às pessoas o direito de se defender da possível ameaça que é a Fátima. Ela tem dentro dela um negócio que ela não sabe o que é, ela não sabe se tem um bebê ou se ela tá se transformando no monstro, ela não sabe o que tá acontecendo. E ela matou uma pessoa. Então, ela não é nenhuma possível ameaça, ela é uma ameaça. E as pessoas têm o direito de saber que ela é uma ameaça para conseguir se defender. Então, eu concordo total com eles. Eles tinham sim que contar e explicar toda a situação para as pessoas e aguentar as consequências. Não tem outra coisa para se fazer. E outra pessoa que concorda com isso é a dona, que já botou moral no bode dizendo: se tu não contar para todo mundo, eu conto. Isso aí, dona, mostra que tu é braba. Tu não tá fazendo muita coisa nessa temporada, mas pelo menos isso tu pode fazer, né? Então, voltando, o bode coloca a Fátima em uma cabaninha afastada da cidade com um amuleto na porta e a ideia do Ellis é ir ficar com ela, né? Mesmo o bode dizendo que acha perigoso pra ele. Mas quando ele e o bode estão a caminho da cabana, eles não encontram a Fátima lá. E eles não sabem disso, mas eles não encontram a Fátima lá porque momentos antes o Elgin chegou lá dizendo pra ela que o Ellis estava esperando ela em outro lugar e levou ela embora pra esse outro lugar. Esse outro lugar é o tal do quarto escondido que ele encontrou no episódio passado por meio da magricela do kimono e da Polaroid. A magricela do kimono tá usando a Polaroid para guiar o Elgin. Então ela manda por meio da câmera fotos de onde ele tem que ir, o que ele tem que fazer. Isso tudo com aquele papinho dela de se ele fizer tudo que ela tá mandando, ela consegue ajudar eles a ir embora daquele lugar. A gente já ouviu esse papinho antes, né? A Sarah, lá na primeira temporada, dizia que ouvia vozes que queriam ajudar eles a ir embora daquele lugar também. Ela fez um monte de merda ouvindo essas vozes. Ou seja, na minha opinião, a magricela do kimono não é nada boazinha e tá fazendo o Elgin de trouxa pra conseguir o que ela quer. Ao chegar lá nesse lugar, que é mais um porão do que um quarto, a Fátima percebe que o Ellis não tá lá e logo ela se liga de que aquilo ali tá muito estranho. Então ela tenta ir embora, mas o Elgin não deixa ela ir, alegando que aquele lugar é o único onde o bebê vai ficar salvo. Ela responde então que não existe nenhum bebê e ele diz que existe sim, só que o bebê não é dela. Se fosse uma pessoa sensata, no momento em que o Elgin falou: tem sim um bebê, mas ele não é seu, ela ia virar pra ele e ia falar: ah, peraí, como é que é isso aí? Você tá sabendo então o que tá acontecendo comigo? Pois me conte agora, sente aqui e me conte tudo que você sabe. Mas não, obviamente não é isso que ela faz. O que ela faz é se assustar mais ainda e tentar sair de lá na marra. Mas ela não consegue, porque ela começa a sentir muita dor e não consegue se mexer direito. Aí o Elgin fala: tá vendo? O bebê sabe que você tem que ficar aqui. Ela continua tentando e tentando fugir, mas não consegue. O que podemos concluir disso então? Primeiro, que a magricela do kimono não é do bem e não tá tentando ajudar ninguém a ir embora. E segundo, confirmando uma das minhas teorias, que existe sim um bebê dentro da Fátima, só que esse bebê, por não ser algo humano, né, por ser algo sobrenatural, não pode ser visto no ultrassom. Agora, o bebê é de quem? É da magricela do kimono? Provavelmente sim, mas não dá pra gente ter certeza ainda. E assim, gente, o Elgin, eu não acho que ele é uma pessoa ruim. Eu só acho que ele tá sendo enganado da mesma forma que a Sarah foi enganada. A Sarah também não acho que é ruim. Eu sei que todo mundo lá tem esse horror a ela, né, pelo que ela fez, obviamente, foi uma coisa terrível.
Mas eu também não acho ela uma pessoa ruim, eu acho que ela foi enganada pelas vozes da cabeça dela e o Eldian tá acontecendo a mesma coisa, ele tá sendo enganado pela Magricela. Eu acho tanto isso, né? Eu tenho tanta certeza de que ele não é uma pessoa ruim, que eu não acho que ele vai conseguir esconder a Fátima ali por muito tempo. Eu acho que alguma hora ele vai dar um escorrega assim, sabe? Alguém vai perguntar alguma coisa da Fátima ou vai perguntar alguma coisa aleatória e ele vai escorregar, vai sem querer falar alguma coisa que não era pra ele falar, porque ele não tem essa mente de ter tudo esquematizado pra fazer o mal. Ele não acha que tá fazendo mal. Então, em algum momento, eu acho que ele vai escorregar e é aí que as pessoas vão encontrar a Fátima onde ela tá. E o fato dele ter tirado o sangue dele nesse episódio, também amando da Magricela do kimono, provavelmente vai ser pra alimentar o bebê da Fátima. Vocês sabem, né, que a Fátima acabou dando uma chupadinha aí no sangue da menina que morreu. Então, o bebê da Fátima quer sangue mesmo. Deve ter sido por isso que ele não cresceu ainda, que ela ainda tá com a barriga chapada lá, não tá com nem um pouquinho de barriga ainda. Muito provavelmente porque ela ainda não deu o nutriente que ele precisa para crescer. E agora que o Eldian vai dar o sangue para ela, eu não duvido nada que a barriga dela, cresça instantaneamente. Aí tu pode pensar, mas a Fátima não vai querer beber o sangue. Tu acha mesmo que não? Ela vai olhar para aquele sangue e não vai se aguentar de tanta água na boca, porque ela não tá conseguindo comer nem beber nada, gente. Vai ser como se ela tivesse passado 7 dias no deserto e tivesse encontrado uma cachoeira ou uma geladeira cheia de cerveja. Então ela vai beber o sangue sim, não tenham dúvida disso. E é a partir daí que a gente vai ver o que vai acontecer com esse bebê. Façam suas apostas, mas só faça aposta aqueles que não leram os roteiros vazados, tá? Porque vocês que já leram tudo já sabem o que vai acontecer. Nós que não lemos, que optamos por não ver os spoilers, não sabemos, só podemos teorizar. Agora, mudando de assunto e passando para o momento mais importante desse episódio, o momento em que a Julie volta para as ruínas. Era óbvio também, né, que ela ia voltar, porque no episódio passado ela se sentiu muito atraída por aquele lugar, e eu imaginei que ela fosse voltar ou sozinha, ou que ela ia convencer o Randall e a Marielle de voltarem com ela. Eu não imaginei que ela fosse com o Ethan. Ela até chamou o Randall, né? Mas ele ficou todo se tremendo, cheio de medo deles irem e ao invés de melhorar esse lance que tá acontecendo com eles agora, piorar. Então ele não quis ir, isso é perfeitamente compreensível, mas ela foi. E ao chegar lá e andar pra dentro das ruínas, ela foi instantaneamente transportada para o local real, o local que era antes de virar ruínas. Local esse que a gente achava que só dava pra acessar acendendo a tocha, mas já vimos que não é bem assim. Só que a Julie não foi transportada fisicamente. O corpo dela ficou ali. O que foi transportado foi a mente. Tanto é que o corpo dela cai no chão, ela tem uma espécie de convulsão ali, algo do tipo, né? E o Ethan sai correndo atrás de ajuda. E quando a mente dela chega lá, ela se vê presa. Na verdade, ela vê os 3 presos, né? Ela, o Randall e a Marielle, na época em que eles estavam naquele coma. E é aí que ela entende de onde estavam vindo aqueles gritos que ela fica ouvindo na cabeça dela. São eles 3 gritando. As mentes deles quando estavam presas lá, até que os 3 desaparecem e ela vai parar em um outro tempo, o tempo em que o Martin estava preso lá. O Martin vê ela e a reconhece na hora, mas ela não reconhece ele. E aí ele diz então que ela precisa jogar a corda para a pessoa que está presa lá embaixo poder subir, que é o Boyd, mas ela não sabia disso, e ela joga. Ou seja, o episódio veio respondendo pra gente uma pergunta do início da 2ª temporada, que é: quem foi que jogou a corda pro Boyd subir quando ele estava preso lá embaixo naquele fosso? Porque o Martin estava amarrado, né? Não teria como ter sido ele. Então, cara, eu não acredito que a série respondeu essa pergunta agora. Eu acho que eu não tinha nem mais esperança. Eu até esquecido disso, gente. Acho que eu não tinha nem mais esperança da série responder isso. E é por isso que eu acho que a série não vai terminar sem respostas, igual todo mundo fica achando por aí. Todo mundo fica falando, vai terminar igual Lost, não sei o quê. Eu não acho que isso vai acontecer. Eu acho que esse é o lance de From. Ela abre muitas questões, ela traz muitos mistérios pra depois, lá na frente, fazer tudo se encaixar. Às vezes, por falta de paciência, a gente quer que tudo faça sentido imediatamente, mas tem história que não é assim. Tem história que se constrói de forma lenta e esse é o caso de From. From não é uma série que tá pra acabar, então eles têm sim tempo de ir construindo tudo de forma lenta e vir entregando as respostas depois. Depois da Julie jogar a corda, o Martin diz que ela precisa ir embora e ela vai, ela abre uma porta e entra nessa porta. Só que ela não sai na floresta, ela sai em outro local e em outro tempo. Ela sai dentro da caverna onde os monstros dormem, um momento da 2ª temporada onde o Victor e a Tabitha estão lá. Mas antes que ela pudesse ver o que tá acontecendo, o Kenny e a policial chegam pra resgatar ela, porque lembra que o Ethan tinha ido
pedir ajuda, tiram ela das ruínas e assim a mente dela volta pro corpo. Ok, agora sabemos sobre a possibilidade de viagem no tempo dentro da série, mas não é aquela viagem no tempo tradicional, é basicamente só a mente que viaja no tempo e o corpo fica lá, né? Mas também pode ser que exista a viagem no tempo mais tradicional, que vai o corpo e a mente juntos. E eu digo isso por causa de uma fala do Victor, de quando ele tá se lembrando das coisas lá do Jasper, né, que ele tá contando pro Christopher. O Victor leva o Jasper até o porão da Sarah pra ver se ele consegue fazer o boneco falar, e ele manda a Sarah chamar a Tabitha pra ajudar ele. A Tabitha e a Sarah conseguem fazer o Victor se lembrar o local onde ele ouviu essa conversa, que foi no porão da igreja, então eles vão até lá e o Victor começa a se lembrar de tudo. A primeira coisa que ele se lembra é que não era o Jasper falando com o Christopher, mas sim o menino de branco. O menino de branco disse pro Christopher, vou ler aqui pra vocês: as respostas para o fim estão no começo. Começou com as crianças, com o que os outros fizeram com elas. Aí a Tabitha pergunta, que outros? Aí o Victor responde, pessoas que elas amavam, que elas confiavam. Aí ele continua, as crianças nasceram no escuro e foram assassinadas no escuro, mas alguém que as amava contou para elas uma história. A história as deu esperança. E quando as crianças deitaram nas pedras, elas derramaram suas esperanças nas raízes, o que criou o símbolo, e essas raízes se tornaram a árvore, se referindo a Faraway Tree. Eu não sei como é que chama a Faraway Tree na versão dublada da série, então se você souber me conte aqui embaixo nos comentários. Então o menino de branco naquela época estava tentando dizer para o Christopher que para salvar as crianças ele teria que ir pela árvore, mas o Christopher não deu ouvidos, e inclusive ele ficou com muita raiva achando que o menino de branco estava mentindo para ele. E aí o Victor, vendo que o Christopher não ia fazer o que o menino de branco disse que ele tinha que fazer, contou tudo para a mãe dele, e a mãe dele foi lá fazer o que tinha que ser feito. Foi por isso que ela foi embora, porque ela foi entrar na árvore para tentar salvar as crianças. Agora me lembrem aqui de uma coisa, por favor. No dia seguinte, quando o Victor encontrou o corpo de todo mundo ali no chão, ele encontrou o corpo da mãe dele e da irmã dele? Porque eu não me lembro dele dizendo isso. Eu acho que ele não encontrou. Eu tenho quase certeza, mas me confirmem aqui embaixo nos comentários. Porque se ele não encontrou nem o corpo da mãe nem da irmã, são muitas as chances da mãe dele ainda estar viva e a irmã também, né? Dela, inclusive, ter conseguido sair da cidade. Porque se ela entrou na árvore, é grande a possibilidade de ela ter conseguido sair da cidade. Mas pra que eu falei isso tudo? Qual é a frase principal e qual é a ligação disso com a tal viagem no tempo? As respostas para o fim estão no começo. Tudo começou com o sacrifício das crianças. E agora a gente já sabe que é possível voltar no tempo. Então tá muito óbvio que precisa ser feito, né? Eles precisam voltar no tempo para o momento do sacrifício das crianças e impedir que o sacrifício aconteça. Agora a série vai girar em torno de como isso pode ser feito, porque eles já têm essa resposta. Eles já sabem o que eles precisam fazer para sair dali e acabar com aquele inferno. Então a série agora vai girar em torno disso, pelo menos eu espero, né? Não faz sentido girar em torno de outra coisa. Eles agora precisam focar em como é que eles conseguem voltar no tempo até o momento do sacrifício e impedir que o sacrifício aconteça. O foco deles, gente, tem que ser esse. Eles não podem ficar focando em coisa besta mais. Ah, o monstro, não sei o que. Ah, a Fátima grávida. Não, o foco é voltar no tempo e impedir o sacrifício das crianças. Agora eles precisam correr atrás de como é que dá pra fazer essas viagens no tempo. Quem pode fazer? Como é que eu escolho o período do tempo que eu quero ir? Que muito provavelmente tem a ver com aqueles papeizinhos dentro da árvore, né? Dentro das garrafas. Se dá pra ir o corpo e não apenas a mente. Então o foco tem que ser agora 100% isso. E eu acho que se a série souber trabalhar bem essa questão da viagem no tempo, não só vai ser super interessante, como vai dar uma mudada na vibe da série, vai dar uma refrescada na história, muito legal. Ah, e eu falei que eles não podiam focar na Fátima, mas o negócio da Fátima é complicado, realmente precisa resolver aquilo. Precisa focar na viagem no tempo e precisa resolver o negócio da Fátima, porque dali não vai sair um negócio bom. Mas enfim, agora a série também não vai ter mais aquela necessidade de se manter o tempo todo em um ritmo frenético, porque o mistério agora vai ser relacionado a essas viagens no tempo, né? As descobertas que eles vão fazer de como é que eles podem fazer pra voltar no tempo. E eu gostei muito dessa temática, até porque eu adoro temática de viagem no tempo. E que bom que eu mantive as minhas esperanças de que a série ia dar uma melhorada antes do final da temporada, porque agora sim a história voltou a ficar interessante, pelo menos pra mim. Comente aqui embaixo se isso aconteceu com você também. E não esquece de se inscrever aqui no canal para conferir os próximos vídeos de From, que toda segunda-feira eu trago análise do episódio aqui pro canal, tá bom? Beijinhos e até a próxima.